A luz fria do escritório ainda permanecia acesa quando quase todo o prédio já estava mergulhado no silêncio da madrugada. Lá fora, o Rio de Janeiro continuava pulsando com sua energia habitual, mas ali dentro, entre paredes de vidro e corredores vazios, tudo parecia suspenso no tempo. Rafael Costa continuava trabalhando como fazia todas as noites, concentrado, preciso, impecável. Para ele, o silêncio não era incômodo, era necessário, era o único espaço onde nada fugia ao controle. O relógio já passava da meia-noite quando um som quase imperceptível atravessou o ambiente. Rafael parou. Não foi alto, não foi claro, mas foi suficiente para quebrar sua concentração. Um soluço. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando ignorar, convencendo-se de que não era nada, mas então veio de novo, mais nítido, mais humano. Ele se levantou devagar, como se o próprio movimento pudesse afastar aquele som estranho. Caminhou até a porta, abriu com cautela e olhou para o corredor vazio. Tudo parecia normal, exceto por aquele choro abafado, que agora vinha com mais clareza. Seguiu o som até parar diante do banheiro feminino. A porta levemente entreaberta. Ele não entrou de imediato, apenas ficou ali, em silêncio, ouvindo. E então ouviu a voz. Eu não posso fazer isso sozinha. A frase saiu quebrada, carregada de um peso difícil de ignorar. Rafael sentiu algo apertar dentro dele, um incômodo antigo que ele pensava já não existir mais. A voz continuou, mais fraca, quase desistindo. Eu juro que estou tentando, mas eu não consigo. Por um instante, Rafael fechou os olhos. Uma lembrança atravessou sua mente sem pedir permissão. Um quarto branco demais. Um silêncio pesado demais. Uma perda que ele nunca conseguiu superar. Ele abriu os olhos rapidamente, afastando aquela memória como sempre fazia, mas algo já havia sido tocado, sem fazer barulho. Ele empurrou a porta. Sentada no chão frio, encostada na parede, estava Ana Clara, o uniforme simples já amarrotado, os cabelos presos de forma descuidada, o rosto marcado por lágrimas que ainda não haviam secado. Ela segurava o próprio ventre com uma das mãos, como se tentasse se proteger de algo invisível. Rafael parou por um instante. Aquela imagem o atingiu de uma forma que ele não esperava. Ela ainda não tinha percebido que ele estava ali. Estava completamente perdida na própria dor. Foi só quando levantou o olhar que tudo mudou. Os olhos dela se arregalaram ao reconhecê-lo. Senhor Rafael, ela tentou se levantar rápido demais, quase perdendo o equilíbrio, limpando o rosto com pressa, como se pudesse apagar o que ele já tinha visto. Me desculpa, eu já estava indo. A voz dela tremia, não só pelo choro, mas pela vergonha. Rafael não respondeu imediatamente, apenas a observou, tentando entender o que exatamente o incomodava naquela cena. Não era apenas o fato de uma funcionária estar chorando, era algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. Você está grávida, ele disse sem rodeios. Ana baixou o olhar, como se aquilo fosse um erro que precisava esconder. Sim, senhor. O silêncio que se seguiu foi denso. Rafael cruzou os braços, analisando cada detalhe. E está trabalhando até essa hora. Ela hesitou antes de responder, mas quando falou, foi direta. Eu preciso. Duas palavras simples, mas carregadas de tudo o que ele não estava acostumado a ouvir. Rafael deu um passo à frente. Isso não é sustentável. Ela levantou o olhar novamente, agora diferente. Não havia mais vergonha. Havia resistência. Com todo respeito, senhor, eu não tenho escolha. Rafael sustentou o olhar dela por um momento. Todo mundo tem escolha. Ela soltou uma pequena risada amarga, quase sem humor. Algumas pessoas têm dinheiro, outras têm escolha. A frase ficou no ar, pesada, impossível de ignorar. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael não teve uma resposta pronta. Ana respirou fundo, tentando se recompor. Eu só preciso trabalhar, só isso. Ela tentou passar por ele, mas a voz dele veio antes.
Quem é o pai? A pergunta foi direta demais, dura demais. Ana congelou. O olhar dela mudou instantaneamente. Isso não é da sua conta. Rafael percebeu na hora. Aquele olhar. Ele conhecia. Ele foi embora. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Ana apertou os lábios antes de responder, quase em um sussurro. Sim, o silêncio voltou. Mas agora carregava algo diferente. Algo mais real, mais difícil de ignorar. Rafael a observou por alguns segundos que pareceram mais longos do que deveriam. Algo dentro dele estava mudando, mesmo que ele ainda não entendesse o que. Não era pena. Ele odiava a pena. Era outra coisa. Algo que fugia ao controle. Ana desviou o olhar. Desconfortável. Se me dá licença, senhor. Ela tentou sair novamente, mas Rafael permaneceu no lugar, bloqueando o caminho sem perceber. Naquele instante, nenhum dos dois sabia, mas aquela noite silenciosa, quase insignificante, já tinha começado a transformar tudo. O dia seguinte começou como todos os outros. Mas para Ana Clara, parecia ainda mais pesado. O despertador tocou antes mesmo do sol nascer, e por alguns segundos ela ficou imóvel, olhando para o teto simples do pequeno quarto que alugava na periferia. O corpo doía. A cabeça ainda carregava o cansaço da noite anterior, mas não havia tempo para hesitar. Nunca havia. Ela se levantou devagar, colocando a mão sobre o ventre quase instintivamente, respirou fundo, como se tentasse reunir forças que já não sabia de onde vinham. Vai dar certo. Só mais um dia, murmurou para si mesma. A cozinha era pequena, quase improvisada. Sobre a mesa, apenas um pedaço de pão amanhecido e uma xícara de café ralo. Ana sentou-se, olhando para aquela refeição simples por alguns segundos, antes de dar a primeira mordida. Você merece mais do que isso, disse em voz baixa, acariciando a barriga. Mas a realidade era outra. Horas depois, o prédio da empresa já estava cheio, completamente diferente do silêncio da madrugada anterior. Funcionários bem vestidos passavam apressados pelos corredores, conversando sobre reuniões, contratos, metas, e no meio disso tudo, quase invisível, estava Ana Clara, com seu uniforme simples, empurrando o carrinho de limpeza. Ela abaixava o olhar sempre que alguém passava, não por timidez, mas por hábito. Enquanto limpava o chão próximo à área de descanso, duas funcionárias conversavam sem perceber sua presença. Você viu aquela faxineira nova, disse uma delas, com um leve tom de desprezo. Qual delas? A grávida, aquela ali. Ana continuou esfregando o chão, fingindo não ouvir. Eu não entendo essas pessoas. Não têm estrutura nenhuma e ainda colocam filho no mundo. A outra riu, concordando. Depois querem ajuda da empresa. Aposto que daqui a pouco aparece com história triste. Ana apertou o cabo do esfregão com mais força, mas não levantou o olhar. Já tinha ouvido coisas piores, muito piores. Mesmo assim, algo dentro dela se contraiu. Ela terminou o serviço rapidamente e seguiu para o próximo andar, tentando deixar aquelas palavras para trás. Mas nem sempre era fácil. Do outro lado do prédio, Rafael Costa chegava à empresa como sempre impecável, confiante, cercado por respeito silencioso. As pessoas se ajeitavam automaticamente quando ele passava. Conversas diminuíam, posturas mudavam. Ele não precisava dizer nada. Sua presença já era suficiente. Bom dia, senhor Rafael, disse a secretária ao vê-lo. Bom dia, respondeu de forma breve, sem parar. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ele entrou em sua sala, colocou a pasta sobre a mesa, mas não se sentou imediatamente. Caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Normalmente, aquilo lhe trazia uma sensação de domínio, de controle, mas não hoje. A imagem da noite anterior insistia em voltar. Aquela voz, aquele choro, aquela frase. Eu não posso fazer isso sozinha. Rafael passou a mão pelo rosto, tentando se concentrar no que realmente importava. Trabalho, resultados, decisões.
Mas pela primeira vez em muito tempo, sua mente não obedecia completamente. Alguns minutos depois, ele apertou o botão do interfone. Carla, sim, senhor. Quero informações sobre uma funcionária. Claro. Qual o nome? Ele hesitou por um segundo. Ana Clara. Equipe de limpeza. Houve uma pequena pausa do outro lado. Certo, senhor. Já verifico. Enquanto aguardava, Rafael caminhou pela sala, tentando entender por que aquilo era importante. Não fazia sentido. Ele não costumava se envolver com funcionários de níveis operacionais. Não era pessoal. Era eficiente. Poucos minutos depois, Carla entrou com um tablet nas mãos. Aqui está, senhor. Rafael pegou o dispositivo, analisando rapidamente. 26 anos, contratação recente, turno duplo. Ele franziu levemente a testa. Turno duplo, sim. Ela pediu para assumir mais horas. Rafael levantou o olhar. Grávida. Carla confirmou com um leve aceno. Sim, senhor. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela informação. Ela tem família na cidade. Carla deslizou o dedo pela tela. Não há registro. Endereço em uma área mais afastada. Provavelmente mora sozinha. Rafael devolveu o tablet lentamente. Entendi. Carla hesitou antes de sair. O senhor deseja alguma ação? Rafael pensou por um instante, mas respondeu de forma neutra. Não. Pode ir. Assim que a porta se fechou, ele voltou a olhar pela janela, sozinha, grávida, trabalhando em turno duplo. Ele soltou o ar devagar, como se algo dentro dele estivesse sendo pressionado. Horas depois, enquanto caminhava pelos corredores, Rafael a viu novamente. Ana Clara estava ajoelhada, limpando o chão com atenção, completamente concentrada, como se o resto do mundo não existisse. Ele parou, observou por alguns segundos. Algo naquela cena o incomodava mais do que deveria. Ele se aproximou. Ana Clara. Ela levantou o olhar imediatamente, surpresa ao ver que ele sabia seu nome. Senhor Rafael. Ela se levantou rapidamente. Desculpa, eu já estou terminando aqui. Rafael a interrompeu com um gesto leve. Você trabalhou até tarde ontem. Ela hesitou. Sim. E voltou hoje cedo. Sim, senhor. Ele a observou por um momento. Isso não é saudável. Ana respirou fundo, mantendo a postura firme. Eu estou bem. Não parece. Ela sustentou o olhar dele dessa vez. Com todo respeito, eu não tenho opção. Rafael inclinou levemente a cabeça. Você sempre responde assim. Ela quase sorriu, mas era um sorriso cansado. Só quando é necessário. Por um breve segundo, algo diferente passou pelo olhar dele. Quase. Respeito. Quase. Mas Ana não percebeu. Ela apenas segurava firme o cabo do esfregão, como se aquilo fosse a única coisa que ainda mantinha tudo no lugar. E, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, aquela relação estava começando a mudar. O resto do dia passou mais lento do que o normal, como se algo invisível estivesse fora do lugar. Ana tentou se concentrar no trabalho, repetindo os mesmos movimentos de sempre, limpando, organizando, evitando qualquer contato desnecessário, mas a sensação de estar sendo observada não desaparecia e, de certa forma, ela estava no andar executivo. Rafael permanecia em silêncio dentro de sua sala, mas sua mente não estava nos contratos sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, ele se pegava pensando em alguém específico dentro daquela empresa, e isso o incomodava mais do que deveria. Ele tentou ignorar, tentou voltar ao padrão, mas não conseguiu. Depois de alguns minutos, apertou o interfone novamente. Carla. Sim. Senhor, peça para Ana Clara vir até aqui. Houve uma pequena pausa. A equipe de limpeza. Senhor, sim. Certo, já aviso. Rafael desligou antes de ouvir qualquer outra coisa. Caminhou até a janela, mantendo as mãos nos bolsos, tentando organizar o que diria. Ele não fazia aquilo. Não chamava funcionários assim. Não sem motivo claro, mas havia algo que precisava entender.
Alguns minutos depois, uma batida leve na porta. Pode entrar. A porta se abriu devagar e Ana apareceu, visivelmente desconfortável naquele ambiente que não pertencia ao mundo dela. Ela entrou com passos contidos, olhando ao redor como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Senhor Rafael, o senhor pediu para me chamar. A voz dela era respeitosa, mas havia tensão por trás. Rafael se virou lentamente, analisando cada reação. Sim, feche a porta. Ana obedeceu, sentindo o coração acelerar. Aquilo nunca era um bom sinal. Funcionários como ela não eram chamados à sala do C. E o sem motivo sério. Ela ficou de pé, sem saber se podia se sentar. Rafael indicou a cadeira à frente da mesa. Pode sentar. Ela hesitou por um segundo antes de se sentar na ponta da cadeira, mantendo a postura rígida, como se estivesse pronta para sair a qualquer momento. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos. Rafael caminhou até a mesa, apoiando as mãos sobre ela. Você está trabalhando em turno duplo. Ana piscou, surpresa com a afirmação direta. Sim, senhor. Por quê? Ela respirou fundo, já esperando aquele tipo de pergunta. Porque eu preciso. Rafael estreitou levemente o olhar. Precisa de quanto? Ela franziu a testa, sem entender. Desculpa, dinheiro. Quanto você precisa para parar com isso? O ar na sala mudou. Ana ficou imóvel por um segundo, absorvendo aquelas palavras. Então, lentamente, o olhar dela endureceu. Eu não estou à venda. Rafael não esperava aquela resposta. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que pareceu. O tom dela já não era mais tão contido. Rafael manteve a calma. Você está grávida, trabalhando além do limite, sem apoio. Isso não é sustentável. Eu posso resolver isso. Ana soltou uma pequena risada, mas não havia humor nela. Resolver como? Assinando um cheque. Rafael inclinou levemente a cabeça. Se for necessário. Ela se levantou da cadeira de repente. Então não precisa. O silêncio caiu, como um peso entre os dois. Rafael a observava com mais atenção agora. Aquilo não era orgulho simples. Era algo mais profundo. Defesa, sobrevivência. Você prefere continuar assim? Ana cruzou os braços, tentando conter a emoção que começava a subir. Prefiro continuar sendo eu. A resposta veio firme, mas seus olhos denunciavam o cansaço. Rafael deu a volta na mesa, aproximando-se um pouco mais. Ser você não deveria significar sofrer desse jeito. Ana sustentou o olhar dele, sem recuar. E quem disse que o senhor sabe o que significa ser eu? Aquilo atingiu mais do que deveria. Por um instante, Rafael ficou em silêncio. Ele não tinha resposta, porque, no fundo, ela estava certa. Ele não sabia, nunca soube. Ana respirou fundo, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Se era só isso, eu preciso voltar ao trabalho. Ela deu um passo em direção à porta, mas a voz dele veio antes. Ele te deixou. Ana parou imediatamente. As palavras atingiram como um golpe. Ela não se virou. Isso não muda nada. Para você, talvez. Agora ela se virou. O olhar dela estava diferente, mais vulnerável, mais irritado. Muda sim, mas não do jeito que o senhor pensa. Rafael observou em silêncio. Ana continuou. A voz mais baixa agora. Muda porque agora eu sei que só posso contar comigo. O silêncio que veio depois foi ainda mais pesado do que antes. Rafael não tentou interromper, não tentou corrigir, apenas ouviu. Ana engoliu seco, percebendo que estava se expondo mais do que queria. Eu não preciso de ajuda, muito menos de alguém que acha que pode resolver minha vida. Rafael respondeu com calma, mas havia algo novo no tom. Eu não acho isso. Ela soltou um suspiro curto. Então, por que eu estou aqui? Ele demorou um segundo antes de responder. Porque eu quero entender. Aquilo a pegou desprevenida. Ela piscou, confusa. Entender o que? Rafael a encarou diretamente. Por que alguém na sua situação continua lutando, em vez de desistir?
O olhar dela suavizou por um instante, mas só por um instante. Porque eu não tenho esse luxo. A resposta foi simples e verdadeira. Ana abriu a porta, pronta para sair, mas antes de ir, parou por um segundo, sem olhar para ele, disse: nem todo mundo pode se dar ao luxo de quebrar. E saiu. A porta se fechou suavemente. Rafael permaneceu imóvel no meio da sala. Pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha falado com ele sem medo. E, de alguma forma, aquilo não o irritava, o incomodava, mas também o fazia pensar. E ele ainda não sabia, mas aquilo era só o começo. O resto do dia seguiu, mas não de forma normal. Para Ana, cada minuto parecia mais pesado do que o anterior. Para Rafael, cada decisão parecia menos importante do que deveria. Ambos tentavam seguir suas rotinas, mas a conversa naquela sala não tinha terminado de verdade. No final da tarde, quando a maioria dos funcionários já começava a se preparar para ir embora, Ana ainda estava no corredor do último andar, terminando de limpar as mesas vazias. O silêncio voltava aos poucos, parecido com o da noite anterior. Ela respirou fundo, apoiando-se por um segundo no cabo do esfregão. O corpo doía. Mais do que isso, a cabeça estava cheia. A porta do elevador se abriu atrás dela. Passos firmes. Ela nem precisou se virar para saber quem era. Você ainda está aqui? A voz de Rafael veio calma, mas direta. Ana fechou os olhos por um segundo antes de se virar. Eu sempre estou. Rafael se aproximou alguns passos, observando o estado dela com mais atenção do que gostaria de admitir. Você não devia. Ela deu um leve sorriso cansado. Mas estou. O silêncio se instalou por alguns segundos, carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Rafael olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Precisamos terminar aquela conversa. Ana segurou firme o esfregão. Eu já disse tudo o que tinha para dizer. Não disse. Ela suspirou, claramente exausta. Senhor Rafael, eu realmente não tenho tempo para isso. Ele deu mais um passo à frente. Então eu vou ser direto. Ana cruzou os braços, já esperando algo ruim. Fale. Rafael sustentou o olhar dela, sem hesitar. Posso ser o pai dessa criança. O mundo pareceu parar. Ana piscou, sem entender de imediato. Como é, Rafael manteve o tom calmo, quase frio. Eu posso assumir essa criança, dar tudo o que ela precisa. Estrutura, segurança, educação. Cada palavra parecia mais pesada do que a anterior. Ana demorou alguns segundos para reagir. E quando reagiu, foi como uma explosão. Você está brincando comigo? Rafael não se moveu. Não. Ela deu um passo à frente, incrédula. O senhor me chama aqui, depois fala tudo aquilo, e agora acha que pode simplesmente fazer uma proposta dessas. Não é uma proposta qualquer. Não. Ela riu, mas era um riso cheio de revolta. Então o que é caridade? Um projeto pessoal. Rafael franziu levemente a testa. É uma solução. Ana balançou a cabeça, sentindo a raiva crescer. Não, isso não é uma solução. Isso é o senhor tentando controlar uma situação que não entende. Eu entendo o suficiente. Não entende? A voz dela subiu pela primeira vez. O senhor não sabe o que é estar sozinho de verdade. O silêncio caiu pesado entre os dois. Rafael não respondeu imediatamente. Ana continuou, agora com os olhos marejados, mas firmes. O senhor acha que pode resolver tudo com dinheiro? Que pode entrar na vida das pessoas e decidir o que é melhor para elas? Eu não estou decidindo nada. Estou oferecendo. Não, ela negou com força. O senhor está comprando. Aquilo atingiu. Rafael deu um passo mais próximo, o olhar mais intenso. Eu não estou tentando comprar ninguém. Está sim. Ana levou a mão ao próprio ventre, protegendo-o instintivamente. Meu filho não está à venda. As palavras saíram baixas, mas carregadas de uma força que preencheu todo o espaço entre eles. Rafael parou, pela primeira vez. Ele parecia sem resposta. Ana respirou fundo, tentando recuperar o controle.
Eu posso não ter dinheiro, posso não ter apoio, mas eu tenho dignidade. O olhar dela não recuou. E isso o Senhor não pode me dar. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Rafael desviou o olhar por um segundo, como se estivesse processando algo novo. Mas quando voltou a encará-la, sua expressão já estava diferente, menos rígida, menos controlada. Você acha que eu nunca estive sozinho? A pergunta saiu mais baixa, mais humana. Ana hesitou por um instante, mas apenas por um instante. Não sei, mas sei que não é o mesmo. Rafael respirou fundo. Talvez não seja. Ela deu um passo para trás. Com licença, senhor. Dessa vez, ele não a impediu. Ana passou por ele, andando rápido, como se precisasse sair dali antes que algo dentro dela cedesse. Quando o som dos passos dela desapareceu no corredor, Rafael permaneceu imóvel. O eco das palavras ainda estava ali. Meu filho não está à venda. Ele fechou os olhos por um segundo e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que talvez não soubesse como lidar com algo que não podia controlar. Os dias seguintes passaram sem que Ana e Rafael tivessem outra conversa direta, mas o silêncio entre eles não significava que nada estava acontecendo. Pelo contrário, Ana continuava sua rotina, acordando cedo, trabalhando até tarde, tentando ignorar o cansaço crescente. Mas algo começou a mudar, de forma sutil demais para ser ignorada. Na primeira semana, foi o horário. Você pode encerrar por hoje, disse o supervisor. Sem olhar muito para ela, Ana franziu a testa. Mas ainda falta o último andar. Já foi feito. Ela estranhou. Por quem o homem deu de ombros? Ordem de cima. Ela não perguntou mais nada, mas aquilo ficou na cabeça. No dia seguinte, ao chegar para o turno, encontrou algo inesperado no seu armário, uma pequena sacola. Dentro, frutas, biscoitos integrais e uma garrafa de suco. Ana olhou ao redor, confusa. Isso é de quem? Uma colega respondeu, sem muito interesse. Não sei. Estava aí quando cheguei. Ana pegou a sacola lentamente, como se aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento. No fundo, havia um bilhete simples, para você e para o bebê, sem assinatura. Ela engoliu seco. Não queria aceitar, mas também não tinha como ignorar. Naquele mesmo dia, durante a pausa, sentou-se sozinha e começou a comer uma das frutas. Era a primeira vez em dias que não sentia aquele vazio constante no estômago. Ela fechou os olhos por um instante. Obrigada, murmurou, sem saber para quem, mas a ajuda não parou por aí. Na semana seguinte, seu nome apareceu em uma nova escala. Menos horas, menos esforço físico. Ana foi direto falar com o supervisor. Isso está errado. Eu pedi mais horas, não menos. Ele nem levantou o olhar dos papéis. Não está errado, mas eu preciso trabalhar. E vai, só não vai mais se matar fazendo isso. Ela estreitou o olhar. Quem mandou mudar isso? O homem hesitou por um segundo. Diretoria. Ana ficou em silêncio. Não precisava de mais explicações. Naquela noite, enquanto limpava uma das salas vazias, ela parou por um momento, olhando para o reflexo no vidro. Foi ele, disse em voz baixa. Não havia dúvida, mas, ao contrário do que ela esperava, não sentiu raiva imediata. Sentiu algo mais confuso. Gratidão, misturada com resistência. Dias depois, ao sair do trabalho, encontrou outra surpresa. Um envelope simples dentro do armário. Dessa vez, eram vouchers de alimentação, valor suficiente para semanas. Ana segurou aquilo com força, o coração acelerando. Isso não pode continuar. Ela olhou ao redor, como se ele pudesse aparecer a qualquer momento, e, como se tivesse sido chamado pelo pensamento, a voz dele surgiu atrás dela. Você recebeu. Ana se virou rapidamente. Rafael estava ali, parado a poucos metros, observando. Ela fechou o envelope na mesma hora. Eu não pedi isso. Eu sei. Então por quê? Ele deu um passo à frente. Porque você precisa. Ela balançou a cabeça. Eu já disse que não quero. Você não quer depender.
Ele interrompeu com calma. Mas isso não é dependência. Então o que é? Rafael hesitou por um segundo. É. Cuidado. A palavra pareceu estranha saindo da boca dele. Ana percebeu. E isso a desarmou por um instante. Mas ela ainda resistia. Eu não preciso de cuidado vindo de alguém que quer controlar minha vida. Ele sustentou o olhar dela. Eu não estou tentando controlar você. Então por que não me deixa em paz? Rafael ficou em silêncio por um momento. A resposta não veio imediatamente. E quando veio, foi mais honesta do que ele esperava. Porque eu não consigo. Ana congelou. O corredor ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer. E, pela primeira vez, Rafael também não sabia como explicar. Mas algo entre eles já tinha mudado. E nenhum dos dois podia mais fingir que não. Os dias passaram carregando uma tensão silenciosa que nenhum dos dois conseguia ignorar. Ana continuava trabalhando, agora com uma rotina um pouco mais leve, mas o cansaço não desaparecia. Pelo contrário, parecia mais profundo, mais interno, como se não fosse apenas físico. Rafael, por outro lado, tentava manter distância, mas sua atenção já não obedecia mais às regras que ele mesmo havia construído ao longo da vida. Naquela manhã, tudo parecia normal. Ana limpava o corredor do terceiro andar, concentrada, tentando manter o ritmo constante. Mas havia algo errado. Sua visão oscilava levemente, os sons pareciam distantes, e o corpo não respondia como antes. Ela parou por um instante, apoiando-se na parede. Só mais um pouco, sussurrou para si mesma, mas não adiantou. O mundo girou. O esfregão caiu no chão com um som seco, e segundos depois, o corpo dela também. O barulho ecoou pelo corredor. Alguns funcionários se aproximaram rapidamente. Ela desmaiou. Chama alguém. Cadê a enfermaria? A confusão começou a se formar. Vozes se sobrepondo. Passos apressados. Mas, antes que qualquer decisão fosse tomada, uma presença impôs silêncio. Rafael. Ele apareceu no corredor com passos firmes, olhando diretamente para o corpo de Ana no chão. O que aconteceu? Ela só caiu. Senhor, respondeu um dos funcionários, visivelmente nervoso. Rafael não perdeu tempo. Ajoelhou-se ao lado dela, tocando levemente seu rosto. Ana, consegue me ouvir? Nenhuma resposta. Ele olhou ao redor, a voz mais firme agora. Chamem o carro. Agora, sem esperar, ele a pegou nos braços. E, naquele momento, algo mudou completamente. Não havia mais distância, não havia mais formalidade, não havia mais o C e o e a funcionária. Havia apenas urgência. O trajeto até o hospital foi rápido, mas silencioso. Rafael não tirava os olhos dela, observando cada respiração, cada pequeno movimento. Você não pode fazer isso, murmurou baixo, quase para si mesmo. No hospital, tudo aconteceu rápido. Enfermeiros, maca, portas se fechando. Senhor, precisamos que o senhor aguarde. Rafael ficou parado do lado de fora, olhando para a porta fechada como se pudesse atravessá-la apenas com a força do pensamento. Minutos que pareceram horas. Finalmente, um médico apareceu. O senhor está com ela. Rafael respondeu sem hesitar. Sim, o médico assentiu. Ela está com um quadro de exaustão severa, pressão baixa, anemia, e isso é ainda mais delicado por causa da gravidez. Rafael sentiu o peso daquelas palavras. E o bebê? O bebê ainda está bem, mas ela precisa de descanso imediato. Se continuar nesse ritmo, pode haver complicações sérias. Rafael ficou em silêncio. Não havia negociação ali, não havia estratégia. Era simples. Ela estava no limite. Posso vê-la. O médico indicou o caminho. Ana estava deitada na cama, pálida, os olhos ainda fechados, mas respirando com mais calma. Rafael entrou devagar, como se qualquer som pudesse quebrar algo frágil. Ele se aproximou da cama, ficando em pé por alguns segundos antes de finalmente se sentar. Observou, pela primeira vez sem pressa, pela primeira vez sem barreiras.
Você não sabe parar, disse em voz baixa. Os minutos passaram em silêncio, até que Ana começou a se mexer levemente. Os olhos se abriram devagar, confusos, tentando entender onde estava. Onde? Rafael se inclinou um pouco. No hospital. Ela piscou algumas vezes, tentando lembrar. Eu caí. Sim. O olhar dela mudou quando percebeu quem estava ali. O senhor tentou se levantar, mas ele a impediu com um gesto leve. Fica. Ela relaxou de volta, ainda confusa. Eu preciso voltar. Eu tenho trabalho. Não. A resposta veio firme. Ana franziu a testa. Eu não posso faltar. Você pode, e vai. Ela tentou argumentar. Se eu perder esse emprego, você não vai perder. O tom dele não deixava espaço para dúvida. Ana ficou em silêncio por um momento, respirando mais devagar. Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta saiu mais fraca do que ela gostaria. Rafael demorou alguns segundos para responder. Porque alguém precisa. Ela virou o rosto levemente, evitando olhar para ele. Eu não pedi. Eu sei. O silêncio voltou. Mas agora não era tenso como antes. Era diferente, mais humano. Ana fechou os olhos por um instante. Eu não quero dever nada a ninguém. Rafael a observou. Isso não é uma dívida. Ela abriu os olhos novamente, encarando-o. Então o que é? Ele hesitou. Mas dessa vez, não desviou. É escolha. Ana ficou em silêncio, absorvendo aquilo. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ela não teve uma resposta imediata. O som do monitor ao lado da cama era constante, calmo, quase hipnótico. E ali, naquele quarto silencioso, algo invisível começou a mudar entre os dois. Os dias seguintes no hospital foram diferentes de tudo o que Ana já tinha vivido. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava correr, não precisava fingir que estava bem, não precisava lutar a cada minuto para continuar de pé. Mas isso não significava que estava tranquila. Ela observava tudo com cautela, principalmente ele. Rafael aparecia todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre discreto, sempre mantendo uma distância respeitosa. Não fazia perguntas invasivas, não insistia, não pressionava, apenas estava ali. No terceiro dia, Ana já não conseguia ignorar. Quando ele entrou no quarto, encontrou-a acordada, olhando pela janela. Bom dia. Ela respondeu sem olhar diretamente. Bom dia. Ele colocou uma pequena sacola sobre a mesa. Trouxe algumas coisas que o médico recomendou. Ela observou de relance. Eu posso pagar depois. Rafael soltou um suspiro quase imperceptível. Você não precisa pagar. Ela finalmente olhou para ele. Todo mundo precisa pagar por alguma coisa. Ele sustentou o olhar dela. Nem sempre. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Ana então respirou fundo. Foi você? Rafael não perguntou o quê. Ele sabia. As coisas no trabalho, a comida, o horário. Ele assentiu levemente. Sim. Ela ficou em silêncio, processando. Por quê? A pergunta agora não tinha raiva, tinha confusão, tinha necessidade de entender. Rafael puxou a cadeira e se sentou. Demorou alguns segundos antes de responder. Porque eu vi você. Ela franziu a testa. Todo mundo vê. Não como eu vi. Aquilo a fez hesitar. Rafael continuou, a voz mais baixa agora. Eu já vi alguém passar por isso antes. Ana ficou imóvel. Rafael desviou o olhar por um breve momento, como se aquela resposta tivesse peso demais. Minha esposa. O ar no quarto mudou. Ela estava grávida também. Ana não disse nada, apenas ouviu. Eu estava ocupado demais para perceber o quanto ela estava sofrendo, sempre achando que depois teria tempo, que eu poderia resolver tudo quando fosse conveniente. Ele soltou um pequeno riso sem humor, mas não deu tempo. O silêncio ficou pesado. Ana sentiu algo apertar dentro dela. O que aconteceu? Rafael respirou fundo. Eu perdi os dois. As palavras saíram simples, mas carregavam tudo. Ana levou a mão lentamente ao próprio ventre.
Eu sinto muito. Rafael assentiu. Mas não havia emoção exagerada no gesto. Era uma dor antiga, já silenciosa, mas ainda presente. Desde então, eu nunca mais tentei me aproximar de ninguém. Ele olhou para ela novamente. Até aquela noite, Ana desviou o olhar, absorvendo aquilo. Então isso tudo. Ela fez um gesto leve ao redor. Não é sobre mim. Rafael respondeu com calma. Não começou sendo. Ela voltou a encará-lo. E agora ele não respondeu imediatamente. Mas quando respondeu, foi direto. Agora é. O silêncio entre os dois já não era desconfortável. Era carregado de algo novo. Algo que nenhum dos dois sabia exatamente como definir. Ana engoliu seco. Eu ainda não sei se posso confiar nisso. Rafael assentiu. Você não precisa confiar em mim. Ela franziu a testa. Não. Não. Ele respondeu com firmeza. Mas pode observar. Ela ficou em silêncio. E, pela primeira vez, não havia rejeição imediata, apenas dúvida. E, no fundo dessa dúvida, algo começava a nascer. Algo que ela tinha esquecido como era. Confiança. A alta veio alguns dias depois. Mas Ana já não era exatamente a mesma quando saiu daquele hospital. O corpo ainda estava fraco, os movimentos mais lentos, mas algo dentro dela tinha mudado de forma silenciosa e profunda. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas o peso da sobrevivência. Havia algo diferente, algo que ela ainda não sabia nomear. Rafael estava esperando na recepção quando ela saiu, segurando uma pequena pasta com os documentos médicos. Ele não fez perguntas invasivas, não demonstrou ansiedade, apenas se aproximou com a mesma calma de sempre. O médico recomendou repouso por pelo menos 2 semanas. Ana assentiu, olhando para o chão. Eu sei, eu já organizei isso. Ela levantou o olhar imediatamente. Como assim? Você não vai trabalhar nesse período? Ana franziu a testa. Eu não posso simplesmente ficar sem trabalhar. Você não vai ficar sem renda. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Eu não pedi isso. Rafael respirou fundo, mas dessa vez não tentou insistir como antes. Eu sei. Ela esperou uma justificativa, mas ele não deu. E isso foi novo. Os dois caminharam lado a lado até a saída do hospital. O ar do lado de fora parecia diferente, mais leve, mais aberto. Ana inspirou fundo, como se estivesse voltando a um mundo que ainda não sabia como encarar. O carro está ali. Ela olhou na direção indicada. Depois voltou a encará-lo. Eu posso ir sozinha. Rafael assentiu. Eu sei que pode. Ela hesitou. Então por que está aqui? Ele demorou 1 segundo antes de responder. Porque eu quis. Não havia pressão na voz dele. Não havia expectativa. E, pela primeira vez, isso não a fez recuar. Durante o trajeto até a casa dela, o silêncio predominou. Mas não era o mesmo silêncio desconfortável de antes. Era mais tranquilo, mais aceitável. Ana olhava pela janela, observando a cidade passar, enquanto Rafael mantinha a atenção na estrada. Quando chegaram, ele estacionou, mas não desligou o carro imediatamente. Você tem alguém que possa te ajudar nesses dias? Ela negou com a cabeça. Não. Ele assentiu. Certo. Ana olhou para ele, esperando alguma solução, alguma sugestão, alguma tentativa de assumir o controle. Mas ele não disse nada, apenas desligou o carro. Ela estranhou. Só isso. Rafael virou o rosto na direção dela. Você quer que eu diga mais alguma coisa? Ela abriu a boca, mas não respondeu. Porque, pela primeira vez, ela não sabia o que esperar dele, e isso a deixava desconcertada. Ela saiu do carro devagar, ainda sentindo o corpo fraco. Rafael também saiu, mas manteve distância, sem invadir o espaço dela. Na porta do pequeno apartamento, Ana parou. Obrigada. A palavra saiu baixa, quase automática. Rafael assentiu. De nada. Ela hesitou antes de abrir a porta. Eu ainda não sei o que fazer com tudo isso. Ele respondeu com tranquilidade. Você não precisa decidir agora. Ela o encarou por alguns segundos. E o que você quer?
A pergunta foi direta, diferente de antes. Ela não estava na defensiva. Ela queria entender. Rafael demorou um pouco para responder, mas quando falou, sua voz estava diferente, mais leve, mais honesta. Eu não quero nada de você. Ela franziu levemente a testa. Não. Ele negou com a cabeça. Eu não quero controlar sua vida, nem tomar decisões por você. Ana permaneceu em silêncio. Eu só quero estar por perto. Se você permitir. As palavras ficaram no ar, simples, mas carregadas de significado. Ana sentiu algo se mover dentro dela. Não era confiança plena, ainda não, mas também não era rejeição. Era abertura. Ela assentiu levemente. Eu vou pensar. Rafael não insistiu. Tudo bem. Ele deu um passo para trás. Descansa. Ana entrou no apartamento e fechou a porta devagar. Encostou-se nela por alguns segundos, respirando fundo. O silêncio do lugar parecia diferente agora, menos pesado. Ela caminhou até o pequeno sofá e se sentou com cuidado, apoiando a mão no ventre. Você ouviu isso? Murmurou. Pela primeira vez. Não parecia que estava falando sozinha. Do lado de fora. Rafael permaneceu parado por alguns segundos, olhando para a porta fechada. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo. Não era lógico, não era estratégico, mas, pela primeira vez, não precisava ser. Ele virou-se e foi embora, sem pressa, sem controle, mas, de alguma forma, mais leve. Os meses passaram de forma diferente do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. Não houve promessas grandiosas, nem mudanças bruscas. Apenas pequenos gestos, pequenas presenças, pequenas escolhas que, somadas, começaram a transformar tudo. Rafael não invadiu a vida de Ana. Ele aparecia quando necessário, ajudava quando ela permitia e, acima de tudo, respeitava os limites que ela ainda estava aprendendo a relaxar. Ana, por sua vez, já não carregava tudo sozinha, ainda era forte, ainda era independente. Mas não estava mais isolada. As consultas médicas deixaram de ser momentos solitários. O silêncio das noites já não era tão pesado. E, pouco a pouco, o medo foi dando espaço para algo novo. Confiança. No dia do parto, tudo aconteceu rápido. A dor veio intensa, inesperada. E o medo voltou por um instante. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Rafael estava lá, do lado de fora da sala, caminhando de um lado para o outro, as mãos inquietas, o olhar fixo na porta, aquela sensação, ele conhecia, e isso o assustava mais do que qualquer coisa. Mas dessa vez seria diferente. Tinha que ser. O choro do bebê ecoou pelo corredor, e tudo parou. Rafael ficou imóvel por um segundo, como se não tivesse certeza de que aquilo era real. Uma enfermeira saiu com um sorriso leve. Parabéns. Ele respirou fundo, tentando conter algo que há anos ele não sentia. Ela está bem. Os dois estão... Alguns minutos depois, ele entrou no quarto. Ana estava ali, exausta, mas com um olhar completamente diferente. Nos braços dela, um pequeno ser que mudava tudo. Ela levantou o olhar quando ele entrou e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Você ficou. Rafael se aproximou devagar. Sempre. Ela olhou para o bebê, depois para ele. Quer segurar? Ele hesitou, mas apenas por um segundo. Quando pegou o bebê nos braços, algo dentro dele quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ele olhou para aquela pequena vida, sentindo um peso que não era dor, era significado. Ana observava em silêncio. Ele é forte, disse Rafael, a voz mais baixa do que nunca, como a mãe. Ana sorriu levemente. O silêncio que se seguiu não era vazio, era completo. Ela então disse, quase em um sussurro, talvez você já seja o pai. Rafael levantou o olhar, surpreso, mas não respondeu. Não precisava, porque, naquele momento, ambos sabiam. Não era sobre sangue, não era sobre promessas, era sobre presença. E, finalmente, nenhum dos dois estava mais sozinho.